Ninguém fez nada efetivamente para a educação. Nós temos um sistema educacional que não nos prepara para as dificuldades. No século passado, até 1970, 1980, escolas públicas eram muito boas formadoras. Hoje, você tem dentro das escolas públicas a questão de não pode ter reprovação. O que eu acho, assim, a gente não pode... mesmo? É. Na minha época não tinha isso, não. Sim, faz bastante tempo, a sua época de escola pública que eu estou falando. Pública, minha escola era pública, que Exatamente. loucura. Então, o que está acontecendo, o ensino, infelizmente, está se deteriorando cada vez mais, né? Apesar das taxas de analfabetismo estar caindo, mas a gente está formando analfabetos funcionais, pessoas que não sabem ler e interpretar um texto. Eu vejo isso, por exemplo, nas redes sociais. Quando a gente bota um texto, tem gente que não leu, não entendeu, ou então, principalmente quando a gente usa uma linguagem metafórica, que é tão típica da língua portuguesa, né? Quando você quer dizer assim, claro, isso aí é maravilhoso, super maravilhoso. Você está querendo aquele maravilhoso de forma irônica, dizendo que é péssimo. Tem gente que não sabe interpretar o texto, principalmente quando existem metáforas, quando existem essas ironias. As pessoas fazem uma leitura literal e brigam por isso, por não entender o texto. Mas será que também não pode ser um pouquinho de preguiça, não, desse pessoal que tá vindo tudo tão mastigado na internet, ainda mais agora com inteligência artificial? Eu vejo que o pessoal tem tanta preguiça de fazer as coisas que às vezes eles só vão Mas eu acho repetindo. que isso já é um sintoma da grande manipulação. Porque, assim, o sistema de... e isso independe de governos, tá? Eu já tenho uma idade que eu vi todos os partidos se revezarem no poder e todos falavam de educação, mas ninguém fez nada efetivamente para a educação. Porque uma educação, ela tem que ser apta a preparar as pessoas não só para um discurso, mas para ações e também para prever as mudanças que virão. Se você hoje, uma pessoa que entra hoje numa faculdade de tecnologia, provavelmente ela sai da faculdade defasada há 10 anos. Sim. Então, tanto que as maiores empresas de tecnologia não contratam mais por currículo, por você ser formado ali ou aqui. Eles querem testar o que você está apto a fazer. O que você está apto a entregar? Se você resolve o problema. Se você é um cara curioso, você é uma mulher curiosa que pega um problema e vai tentar resolver utilizando tecnologia, utilizando o seu raciocínio. O que for, né? Produzindo possibilidades, dando possíveis soluções, ainda que erradas, mas produzindo possibilidades de lidar com uma situação. É isso que as grandes empresas de tecnologia querem. Se você é formado em lugar tal, tem não sei quantos diplomas e mestrado e doutorado, já não tem a menor importância. E isso hoje também vale para o marketing. Se você está numa faculdade de marketing achando que você vai sair formado, lê do engano, não vai acontecer. Formado para a vida real. Você hoje, a velocidade de mudança tecnológica é muito rápida. Então, você não tem que preparar o ensino, ele não tem que estar conectado à mudança imediata, mas ao raciocínio de criar jovens aptos às mudanças, sem medo de errar, sem medo de arriscar, sem medo das novas tecnologias. Você vê, você hoje deve ter muita dificuldade em contratar pessoas novas para poder tocar os seus projetos mais tecnológicos. É impossível. Por quê? Porque as pessoas primeiro querem continuar fazendo o que elas vinham fazendo e dava certo. Ok, dá certo? Até dá, mas num tempo que não dá. Porque você hoje, por exemplo, existem tecnologias que você hoje é capaz de fazer uma apresentação muito bem feita, claro, com bom conteúdo, você tem que dar o conteúdo. Sim. E fazer uma apresentação muito bem feita por determinados tipos de inteligência artificial. Agora, se esse cara não quer fazer, ele daqui a pouco ele não vai dar conta de estar nesse emprego, porque é esperado que ele faça isso em 1 hora e ele vai levar um dia. Não, e olha só para você ver, aqui no Brasil é complicado ainda porque
vamos dizer assim, a nossa leva de desenvolvedores são pessoas que começaram há um tempinho atrás, assim, vamos dizer, uns 6, 7 anos. Então, são pessoas mais velhas hoje. E essas pessoas, elas vão ficando tão boas, mas tão boas, que elas vão pra fora. E quando eu digo pra fora, não é nem de morar fora, mas é de empresas de fora contratarem elas. Prestar serviço para empresas de fora. Exatamente, porque, primeiro, o real é muito barato. Em comparação ao dólar, é 5, 6 vezes. Ao euro, então, eu tava até buscando aqui, ó, cerca de 12% de todas as exportações de serviço de TI é do Brasil. Ou seja, a gente tem 12% no mercado que é de profissionais aqui que trabalham pra fora, porque aqui a gente não consegue competir com o Google da vida. Por isso que é importante, por exemplo, depois a gente fala da Bcard, que é um parceiro, futuro parceiro nosso, que ele ajuda muito nisso. Por quê? Como que a gente vai competir com o Google? Porque, primeiro, o Google paga bem, dá uma segurança legal, tem um puta de um, como é que eu vou dizer? Estrutura, um plano de carreira muito sólido, entende? Então, pra gente que tá empreendendo nessa parte de tecnologia, é muito difícil. Então, a gente não consegue pagar um cara muito bom, ou a gente paga um cara muito bom, só que esse cara muito bom que a gente vai pagar, ele está acostumado com o quê? Com o Google, a Amazon, que o regime de trabalho é muito flexível, é muito tranquilo. Os braços que eles têm lá dentro são braços que ajudam eles a trabalhar melhor. Agora, aqui no Brasil, a gente coloca um cara muito bom desse e coloca um jovem que tá pegando. Jovens da minha idade, uns 26, começando. 30 anos. Com o chat GPT, com inteligência artificial, esse jovem não consegue ajudar esse desenvolvedor. O que deixa esse desenvolvedor frustrado, o que deixa o jovem frustrado, o que deixa o gerente do projeto frustrado. Porque qual que era a ideia? Pô, vou pegar o vigor de um jovem, colocar ele de um lado de um sênior, ele vai aprender, o cara do sênior, vai voar. Mas não é. Falta um pouco de paciência do sênior, porque ele está acostumado só a ter os melhores na equipe dele, então ele chega para uma equipe um pouco mais defasada, de certa forma. Defasada, inexperiente. Inexperiente. E com muito medo. Né? Eu sinto que a educação não criou pessoas para errar, resilientes. A educação, porque isso faz parte de um bom funcionário. Sim. Não é, por exemplo, eu sempre priorizei para os meus funcionários, eu nunca exigi que eles sempre acertassem, mas que eles não tivessem medo de errar e medo de falar que errou. Mas que eles tentassem. Não, e tentou. Então não me traga um problema. Me traga o problema e 3 possibilidades de solução. Porque podemos errar juntos. Sim. Vai um problema sem responsabilidade. Solução. Agora, trazer um problema sem ter pensado na possibilidade de como resolver não ajuda ninguém. Nem o próprio funcionário que está começando, nem o superior que está ali na expectativa de uma parceria. Não, e o pior disso tudo é que eu acho que... Hoje em dia, com esse medo, né, de errar, com esse medo, assim, de... Como é que eu vou dizer? Porque o erro é uma frustração, mas é necessária. Pois é, eu acho que as pessoas, elas ficam muito na defensiva, digamos assim. Então, por exemplo, você chega para um desenvolvedor e fala assim, putz, legal isso daqui, mas se a gente fizer isso aqui, aí acabou. Parece que todo desenvolvedor o Wozniak, que é um dos fundadores da Apple, os designers são Leonardo da Vinci, então você não pode pontuar esse tipo de erro. Na verdade, nem é erro, é oportunidade que a gente fala. Olha pra você ver como é que as coisas são. Hoje em dia, a gente não fala mais erro, a gente fala oportunidade. Na minha época, era errou, seu merda. Você é burro. Quantas vezes eu já escutei isso? Hoje em dia não pode falar, é oportunidade. Então, eu fico pensando que até onde a insegurança da pessoa atrapalha o projeto, porque às vezes tem pessoas que têm medo, elas podem se abster, ficar quietinha. A maioria, né, se abstém primeiro de admitir o erro. Ah, isso aí nunca acontece. Porque é sempre assim, quem fez isso? Ah, não sei. Ah, foi fulano. Gente, não, eu. Eu vou até além. Quantas vezes você já me viu falando assim, perdão, realmente, errei. É sério, falo. E se você chegar pra mim, não, Bia, você falou isso tal dia, eu falei... Não lembrava, mas vocês estão falando. Falei. Vou lá. Então, eu até brinco com a minha equipe assim, que tem uns lá que são mais difíceis. Você sabe que é você, meu bem. Não sabe, não. Sabe, eles sabem. Às vezes não sabe. Que Deus é muito bom com a gente, sabe? Porque a gente tem funcionários que não erram. Ou seja, em 7 bilhões de pessoas no mundo, ele me deu uma equipe que ela não erra. Não, mas isso não existe.
Existe a incapacidade... Não, eles não erram. Existe... Não A existe. culpa não é dele. Não existe. Existe a incapacidade de admitir o erro. Exatamente. O que facilita muito a correção do erro. Não, mas eu por tô te todo falando, mundo. Mas é isso que eu tô te falando, é Mas impossível. é isso que eu tô falando. Nós temos um sistema educacional, para a gente voltar aqui à questão da violência, nós temos um sistema educacional que não nos prepara para as dificuldades. Se tem uma coisa que faz diferença no nosso dia a dia, é a capacidade de manter o foco e a energia para lidar com todos os desafios. E vamos combinar, quando a mente está cansada, tudo parece mais difícil, não é mesmo? A rotina intensa, os compromissos, as demandas do dia, às vezes parece que nossa mente precisa de um respiro para continuar funcionando bem. E foi pensando nisso que surgiu o Axon, um suplemento alimentar formulado com ingredientes cuidadosamente selecionados para ajudar na manutenção da função cognitiva e do metabolismo energético ao mesmo tempo. E mais, sem glúten, sem lactose e sem açúcares adicionados, ou seja, prático e fácil de incluir no seu dia a dia. Se você sente que precisa de um impulso extra para manter o ritmo sem perder o foco, Axon pode ser uma ótima opção para complementar a sua rotina. Agora anota aí. Pod People 15. Você digita no carrinho e o desconto entra na hora. E o link também direto que está aqui na descrição desse episódio.